Letícia Tristão. Agora são 4h14 e uma pesquisa recente de uma consultoria especializada em recrutamento de pessoas apontou que 51% dos trabalhadores busca ativamente mudar de emprego. E para conversar com a gente sobre este assunto, estamos ao vivo com a especialista em gestão estratégica de pessoas, liderança e empresas, Chay Carione. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês. Boa tarde. Bom, Chay, então explica para a gente, né, o que diz essa pesquisa e por que a gente vê esse movimento dos trabalhadores? Bom, essa pesquisa ela fala que o principal motivo para os trabalhadores hoje buscarem novas oportunidades de emprego e fazer esse movimento de mudança de uma empresa para outra, além das oportunidades diferentes, em diferentes áreas, porque hoje a população está mais disposta a mudar, inclusive, de área, mas o principal motivo ainda é o financeiro, ainda é a remuneração, que traz uma atração, uma remuneração mais competitiva. Porém, existem alguns pontos que ajudam na tomada de decisão, ou de reter o talento, ou de decidir fazer essa mudança. E a gente pode falar um pouquinho mais sobre esses critérios que no inconsciente e no consciente da população, eles têm um valor tão alto quanto a remuneração competitiva. Então, quais são esses critérios? O que as pessoas pensam, né, levam em conta na hora de tomar essa decisão? Bom, como nós já falamos, elas levam em conta a remuneração competitiva, mas elas também levam em conta a flexibilidade entre vida pessoal e vida profissional. O que essa flexibilidade representa? Representa relacionamento com pessoas. Hoje a gente fala muito em resultado, em remuneração, em reconhecimento, mas o relacionamento interpessoal, ele tem um valor poderoso na tomada de decisão. E quando a gente pensa em pessoas, nessa questão de critério para definição de eu fico, ou eu saio, ou eu mudo, envolve aqui 2 pilares. O primeiro pilar são as pessoas pelas quais eu vou me relacionar, que é o clima organizacional, que é o ambiente, que são as pessoas, como que eu faço para me relacionar com outras pessoas, se eu estou nos mesmos valores, com pessoas que eu me sinto pertencente. O pertencimento é um dos principais desejos do ser humano em qualquer situação. E o outro pilar de pessoas são os líderes. E aqui a gente fala muito em flexibilidade entre vida pessoal e profissional, a gente fala muito em equilíbrio de vida pessoal e profissional. Eu falo hoje aqui para vocês sobre o equilíbrio da liderança, porque ter um líder equilibrado, em tempos, inclusive, que se fala muito mais em saúde mental no trabalho, é fundamental. E por que a gente fala isso? Porque a gente vê pessoas, líderes que são ou muito fortes, no sentido negativo da palavra, ou muito fracos, no sentido negativo também da palavra, do fraco e do forte. Nossa, e como que é um líder forte e um líder fraco, né? E como que as pessoas muitas vezes lidam com isso no ambiente de trabalho? Bom, eu vou falar o inverso, eu vou falar como que seria um líder equilibrado ou um líder inspiracional, nem tão forte no seu posicionamento e não tão fraco na sua ausência, digamos assim. E esse líder equilibrado, ele é alguém que escuta, alguém que percebe as diferenças, alguém que escuta não só os valores e os resultados e os desejos da empresa em si, mas também daquele ser humano que está ali para buscar um propósito. Quando a gente vai falar de gerações, de mercado de trabalho, um dos temas mais comuns e clichês é falar as pessoas estão engajadas pelo propósito. E propósito nada mais é do que intenção, mas não é só o propósito da empresa, não. A empresa não basta ela ter um propósito bonito, desenhado, um bom manifesto na parede. É o propósito de cada um na sua individualidade para que consiga contribuir de verdade no coletivo. E dentro disso que você está explicando, né, na avaliação das pessoas, então elas levam muito em conta isso. Você viu uma diferença nos últimos anos desse perfil de trabalhadores ou perfis de líderes? Como que você avalia o mercado hoje?
Tenho visto, sim, né? Eu venho de um background de instituições financeiras, onde trabalhei muito com gestão estratégica de pessoas, recrutamento, avaliação, desenvolvimento, principalmente desenvolvimento das pessoas na sua carreira interna dentro daquela instituição que na época que eu trabalhava, já fazem 10 anos, que agora eu tenho a minha empresa, mas tinha 100 mil funcionários. Então, eu posso dizer que mudou muito, principalmente num setor chamado verdade. As pessoas hoje são mais transparentes, as pessoas hoje têm mais coragem de falar o que elas estão sentindo e o que elas estão desejando e também o que elas não estão gostando. E muitos líderes não sabem lidar com isso, não sabem lidar com a verdade. Eles preferem, muitas vezes, uma mentira bem contada do que uma verdade para se lidar. Então, todo mundo tem que aprender, é claro, que o profissional atual, dentro da sua verdade, que é um valor admirável e eu considero inegociável, também precisa aprender a se comunicar melhor. Porque dentro da verdade a gente pode se comunicar de forma amorosa, assertiva, estratégica, inclusive. Olha que interessante. Fala um pouquinho mais para a gente como que deve ser essa comunicação. Bom, a comunicação, ela deve sempre se pautar pelo o que a gente entende que são os nossos valores, mas também na escuta ativa e na escuta humilde pelo outro. E aí eu falo do outro o seguinte, quem é o meu para quem, né? Para quem eu vou servir com o meu trabalho? Quem é o meu cliente? Quem é o meu fornecedor? E também o meu por quem. Por quem eu estou aqui? Muitas vezes, tudo bem ser por mim mesmo, pelos meus sonhos, pelos meus objetivos pessoais. Quantas vezes eu já contratei pessoas que para aquele cargo tinha muita habilidade, mas tinha uma verdade, inclusive, dizer assim, estou aqui porque quero morar no exterior, ou quero colocar minha própria empresa, e está tudo bem. A gente não tem mais pessoas hoje que vão mentir, que querem entrar na nossa empresa e ficar até o fim, fazer carreira na nossa empresa. Nós empreendedores, nós líderes, nós recrutadores, precisamos entender que na jornada desse novo colaborador ou do colaborador que está conosco, inclusive a retenção de talento, eu acho que hoje é um dos maiores desafios, a pessoa reter aquela pessoa que é talento, que é dentro da sua empresa, a gente precisa escutar. E para a gente poder escutar, porque aí eu falo muito do líder, o líder ele busca esse desenvolvimento. As empresas investem mais nos líderes hoje, mas as pessoas que estão ainda em cargos iniciais ou que estão mudando de direção, como a própria pesquisa apontou, tem uma troca mais rápida, né, mais efêmera de um trabalho para o outro, essas pessoas também precisariam buscar um desenvolvimento da comunicação. E a comunicação, ela vem pela postura, ela vem pela oratória, mas não só oratória, mas a postura, autoconhecimento, a escuta, o desenvolvimento do seu comportamento, do carisma, do entender a verdadeira empatia, a diferença entre as pessoas. A comunicação é uma paixão que eu tenho, então eu acredito que a comunicação, ela, por mais que você seja um excelente comunicador, ou seja muito comunicativo, é uma habilidade emocional que devemos desenvolver sempre e todos os dias. Bacana. Tem vários caminhos para isso, né? Mas eu não vou citar todos aqui, porque senão a gente não tem tanto tempo. Mas cita um. Escutar bons podcasts, né? Estar aqui com pessoas que trazem conteúdo, como a Rádio Maringá, que está aqui, né? Trazer esse conteúdo de valor ajuda muito na comunicação. Eu não vou dizer no meu tempo, porque eu acredito que o meu tempo também é agora, né? Sou uma mulher de 46 anos, quase 47, mas eu desenvolvi muito a minha comunicação lendo, e sou uma escritora hoje, então eu escrevo e leio muito. Fazer perguntas, hoje a gente está em tempo de inteligência artificial, ChatGPT e todas as outras ferramentas que nos auxiliam na nossa comunicação. Aprenda a não ter preguiça. Aí sim, a gente aprende a fazer perguntas consistentes, elaboradas, e a nossa comunicação realmente melhora e o nosso repertório fica mais rico. E um repertório rico atrai olhares, atrai realmente o desejo das pessoas ficarem mais próximo dessas pessoas.
Olha só que interessante, dicas valiosas, né? Porque às vezes parece realmente, quando a gente vai desenvolver um raciocínio nessa questão da comunicação, hoje a gente tem tanta facilidade, né? Que parece que é difícil a gente completar o raciocínio, porque hoje é tão mais fácil, né? A gente tem tudo tão fácil na palma da mão, e realmente, né, desenvolver essa comunicação pode ser um desafio, né? Pode ser um desafio, mas a gente pode treinar essa comunicação, desenvolvendo ela com as ferramentas modernas, com aquilo que a gente tem. Eu hoje mesmo estava no trânsito dirigindo, e aí parou o trânsito e eu peguei meu bloco de notas, que eu gosto muito de anotar coisas no bloco de notas, e eu usei o áudio do bloco de notas para o bloco de notas escrever. E eu precisei ter uma dicção bem feita para que não tenha palavras escritas erradas. Não deixa de ser um treino de comunicação com uma ferramenta que tem no meu celular. Então, eu deveria, como qualquer professor, dizer assim, leia mais. Mas a vida real, ela é na rede social, ela é com o celular na mão. O que o seu celular pode te ajudar a desenvolver uma melhor comunicação? Experimenta fazer isso, com intenção. Olha que interessante. E Chay, fala um pouco mais para a gente, né, desse desafio do mercado de trabalho hoje, né, com todas essas mudanças. Como que você enxerga as tendências daqui para frente? Eu enxergo uma tendência muito mais de protagonismo das duas partes, tá? Tanto do empregador quanto daquele que está buscando uma colocação de trabalho. E aí eu não falaria o empregado em si, eu falaria aquela pessoa que realmente quer trabalhar, quer se desenvolver. Eu enxergo uma tendência muito mais de empreendedores, microempreendedores, prestadores de serviço, porque isso casa com o desejo de flexibilidade. Então, eu tenho a flexibilidade de prestar serviço para mais do que uma ou duas pessoas. Ao mesmo tempo, o empregador precisa também entender essa flexibilidade e ajudar esse prestador de serviço, esse empregado a ser alguém organizado, porque é como se quem estiver empregando, ele está num nível que ele já passou. Eu mesma já fui uma pessoa que só fui eu na minha empresa, né? A minha empresa está fazendo 10 anos, hoje eu tenho um time maior. Então, eu preciso entender e agir como se eu estivesse lá no início, para aquele que está aqui comigo. E ter um plano de desenvolvimento. Entender o que cada um busca como motivação e o que cada um precisa como remuneração, e fazer isso acontecer de uma forma justa, de acordo com a função que exerce, porque essa sempre foi um grande conflito para nós, seres humanos, que prestamos serviço e prestamos trabalho e somos empregados. Muitas vezes a gente entra num conflito pensando assim, putz, eu já escrevi tanto, eu já estudei tanto, eu já trabalhei tanto, eu mereço ganhar tanto. E, na verdade, o que a gente paga, o que o empregador paga, ou o que o comprador do seu serviço paga, ele paga pelo serviço, pelo projeto, pela entrega. E isso é uma mentalidade bem próspera, mas que a gente precisa aprender a viver isso. Uma mentalidade que acontece muito mais em outros países de primeiro mundo, também uma mentalidade bem americana, e que nós, no Brasil, nós precisamos desenvolver essa mentalidade mais protagonista e menos vítima, o que é um grande desafio, e tudo depende de como a gente vai andar nos próximos anos daqui para frente. Mas se nós não desenvolvermos essa mentalidade protagonista, tanto como empregador, como quem está no mercado de trabalho, a gente acaba sendo engolido pelo que os outros decidem pela gente. E aí a gente perde o principal elemento da flexibilidade, que é o valor da liberdade. Legal, e isso entra naquilo que você falou sobre os colaboradores hoje terem um pouco mais de verdade, um pouco menos de medo de expor aquilo que eles sentem, né? Então, aí isso também exige do empregador começar a entender melhor isso, né? Não só começar a entender, como se posicionar como um guia, um mentor de seus liderados. Entender o que o seu liderado, a pessoa que trabalha com você, o seu empregado, o seu prestador de serviço, enfim, ele deseja. Eu quero comprar uma casa, eu quero morar fora, eu quero casar. Ajudar também no plano de ação de vida, não só o plano de ação, o plano de metas da empresa. Nós precisamos ajudar as pessoas com os seus planos de vida, porque não dá mais para separar a pessoa do trabalho. Nós somos um ser único e muito complexo, mas somos únicos.
Bacana. Chay, a gente está com o nosso tempo encerrado, infelizmente, mas quero te agradecer por essa conversa aqui na CBN, aprendi muito. Uma ótima tarde para você. Obrigada, um beijo para todos. Tchau. Obrigada. Nós conversamos com o Chay Carione, que é especialista em gestão estratégica de pessoas, liderança e empresas. Falamos sobre as mudanças no mercado de trabalho. Agora, 4h29.